Fala galera, tudo bem? Professor Argos de volta. A gente está fazendo agora o segundo vídeo da nossa série sobre a relação ser humano e meio ambiente, em que vamos tratar dos impactos ambientais. Sim, esse é o tema que mais cai no Enem, então fica esperto, porque além de biologia, você pode tentar ir pegar uma questão de química ou também uma questão de geografia, beleza? Então a gente já tem um primeiro vídeo, se você não viu, assiste lá, e esse aqui é o segundo em que vamos tratar de duas coisas: superexploração e invasão de espécies exóticas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, superexploração. Esse é curto, é rápido, então você só tem que saber que uma superexploração é quando a gente retira no número de organismos de uma determinada população acima do que essa população consegue repor. E dessa forma, você faz com que o número de indivíduos de uma população vá diminuindo ao longo do tempo, levando essas espécies à extinção. Galera, o ser humano já matou aí mais de 60% dos animais do planeta. Isso é muito grave, né? Muito drástico. E aí, a gente tem ainda, né, outros animais que são ameaçados de extinção. Eu vou colocar algumas fotinhas aqui para vocês terem ideia de animais que já foram extintos, como um rinoceronte negro lá na Austrália, lá na África, né? Nós temos aí uma foca do Caribe, por exemplo, foi extinta também. E aqui no Brasil a gente tem a nossa ararinha azul, que talvez seria o maior símbolo de extinção do nosso país. Lembrando que é uma extinção que aconteceu na natureza, ainda temos espécimes em cativeiro. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu lembro de assistir um vídeo de uma última tentativa de reintrodução, quando foi encontrado o último indivíduo de ararinha azul que era selvagem. Então pegaram um organismo de cativeiro, soltaram para ver se ia rolar ali um crush, né, se ia dar match, e não deu, a ararinha azul selvagem foi embora e depois nunca mais foi vista na natureza. Beleza? Por que isso acontece? Aqui pra gente, principalmente por causa da caça, seja para alimentação, seja por caça esportiva, seja por caça porque acredita que alguma parte daquele organismo, daquele animal seria sagrado ou teria propriedades especiais, né? Como algumas pessoas acreditam que marfim ou chifre de rinoceronte, marfim de elefante ou chifre de rinoceronte seria afrodisíaco, né? Então, sei lá, galera, tem amendoim, né? Brincadeira, tá? Bom, enfim, a gente caça e mata esses indivíduos, tá? Uma quantidade tão grande que a população não consegue repor e isso leva à extinção. Um outro exemplo disso, eu já comentei no vídeo anterior, que seria sobre aquela pesca exploratória usando aquelas redes de arrasto, que são navios que carregam uma rede imensa que vai pegando tudo que tem pelo caminho. Às vezes eles estão querendo pescar atum, por exemplo, mas aí pode vir foca, pode vir tartaruga, pode vir golfinho, pode vir peixes de outras espécies, pode vir espécies que são bentônicas e afins. E esses grupos todos aí são prejudicados e podem morrer. Essa rede de arrasto ela não tem muito filtro, né, de quem que vai ser pescado, porque é só passar uma rede em uma determinada região e pegar tudo que tiver. Então é uma pesca meio que criminosa, né, porque não tem como competir com isso em termos de quantidade de espécie. Beleza? Mas a cereja do bolo desse vídeo é esse trecho agora em que a gente vai conversar um pouco sobre espécie exótica invasora, porque isso costuma cair bastante no Enem. Espécie exótica é uma espécie que não é nativa, ou seja, nativa é aquela espécie natural de uma região. Espécie exótica é aquela espécie que é de um outro local e foi trazido para essa nova região, tá bom? Só que espécie exótica invasora é um tipo de exótica que ela vai causar impactos ambientais. Porque quando uma espécie chega de outro ambiente, ela pode encontrar um ambiente propício novo para ela, em que ela não vai encontrar predadores naturais. E essas espécies que são invasoras, elas têm uma alta plasticidade, então elas se adaptam muito bem, elas reproduzem muito, são muito resistentes à doença, resistentes a fatores ambientais e também muito competitivas, fazendo com que quando elas entram naquele determinado ambiente, elas causem um desequilíbrio nas relações ecológicas que existem ali naquele local. Então elas vão competir com espécies nativas, elas vão transmitir doenças, elas vão predar espécies nativas e assim por diante. Essas espécies, normalmente, elas só vão se tornar um problema que vai ser considerado relevante para a sociedade quando ela começa a impactar a economia, assim como praticamente todos os problemas ambientais. Tem um artigo que fala que nos últimos anos, 50% das extinções que aconteceram, né, no planeta tem relação com uma invasão de espécies. Tá? E dessas, 20% delas
são devidos exclusivamente à invasão de espécies, né, que são exóticas. E eu vou deixar alguns exemplos que pode aparecer para você no Enem. O primeiro deles, talvez, que seja muito comum, é o javali. Sim, o javali, ele é um porco selvagem, né, europeu, africano, e ele foi trazido para cá para a gente poder alimentar, para a gente poder consumir, ir na churrascaria e etc. E aí, aqui no Brasil, esses javalis escaparam, javalis foram cruzados com o porco doméstico, formando aquele java-porco, que é um bicho imenso, não cabe nem na carroceria, no caminhonete, para você ter noção. E também escaparam para o ambiente. Eles formam bandos gigantescos que competem com porcos nativos, que vão ali ser dificilmente predados porque são animais muito grandes. Então na internet é cheio de vídeo de gente caçando esses animais, porque volta e meia o governo libera a caça, porque eles estão invadindo áreas agrícolas e acabando com plantações. O pessoal vai caçar, leva pitbull, leva cachorro grande, e eles matam os cachorros, para você ter uma ideia do potencial, né, de defesa que esse organismo tem. Então imagina uma onça, né, por mais maior que ela seja, e por mais que ela conseguiria predar, ela vai optar por organismos que são menos defensivos, né, que são menos ariscos, porque a chance dela se machucar ou alguma coisa é menor. Um exemplo que é clássico, galera, de vestibular, é referente a mexilhões. E aqui, por favor, não confunda mexilhão com craca. Craca é um crustáceo, um artrópode. E mexilhão é um molusco bivalve, que abre a conchinha assim, né? E aqui no Brasil a gente tem o mexilhão dourado, mas temos outras espécies. O mexilhão, ele é um tipo eu ia falar crustáceo, tá vendo? Ele é um tipo de molusco que ele é fixo no substrato, ele é séssil, e ele consegue se aderir às superfícies. É muito comum você ver, por exemplo, em cascos de navios, esse tipo de organismo. E aí o que acontece é que, no caso do mexilhão dourado, ele é original lá da Oceania. Navios que fazem transporte de um continente para o outro, eles precisam aí completar a sua carga com a água de lastro, para equilibrar o navio. Então é um compartimento do navio que ele enche com a água daquele local, sem filtro, sem nada, né? Sem, tipo assim, tô falando a grosso modo. Aí depois ele chega num outro determinado local, esvazia essa água, e os organismos que vieram com essa água de um continente lá, eles são liberados no novo continente. E o mexilhão dourado, querido, ele cresce a rodo. Ele vai crescendo sobre as superfícies, vai atrapalhando então portos, vai atrapalhando os navios. Ele começa a retirar excessivamente algas do ambiente aquático, que servem de alimento, né, para zooplâncton e, consequentemente, para peixes. Eles vão começar a infestar, inclusive, usinas hidrelétricas. Então, eles vão atrapalhando, né, o ambiente de diferentes formas, além de poder, talvez, transmitir doença para espécies nativas e eliminar essas espécies que eles estão competindo. Puxando sardinha para minha área, temos uma plantinha chamada aguapé, que é uma macrófita flutuante, que ela fica com as raízes para dentro da água, as folhas para fora. Então, quando você tem eventos de eutrofização, ou seja, um aumento dos nutrientes da água, essa planta consegue crescer, que é uma beleza, e ela cobre ambientes aquáticos inteiros. Em outros locais do mundo, porque ela é nativa nossa, né? E ela não é, então, invasora no Brasil, mas em outros locais do mundo, ela começa a tampar, por exemplo, represas hidrelétricas, como acontece nos Estados Unidos. Tanto a aguapé quanto uma outra espécie chamada salvínia fazem isso, causando problemas ambientais também. Em Fernando de Noronha, assim, aquele paraíso do ecoturismo, né, que falam que, nunca fui, falam que consegue conciliar adequadamente aí o turismo com a preservação, a gente teve lá, com a mudança dos humanos para aquele local, entrega de materiais, etc., a gente teve uma infestação de ratos em Fernando de Noronha. Porque rato, mano, ele se desenvolve muito bem onde tem ser humano, né? O que a galera pensou? Bom, o que pode comer rato? Teiu. Levaram lagartos teiu lá para Fernando de Noronha. E galera, o teiu, ele não vai ficar onde tem muito ser humano, ele não gosta disso. Então ele vai diminuir a predação dele dos ratos que ficam ao redor onde vivem os seres humanos, e ele começou a predar ovos de aves que vão ali naquela ilha para reproduzir. Olha que coisa doida você introduzir uma espécie sem saber. E agora fica com a última história, que essa aqui é de arrepiar os cabelos da nuca, né? Imagina lá, Inglaterra colonizando a Austrália. E, mano, imagina os ingleses pensando, cara, a Inglaterra é o melhor lugar que tem. Então vamos transformar esse continente aqui, né, na Nova Inglaterra. E o que a gente gosta de fazer na Inglaterra? A gente toma chá, né, às 5 horas e a gente gosta de caçar coelho. Um cara chamado Thomas Austin levou 24 coelhos
para soltar no ambiente natural e depois caçar esses coelhos como esporte, como hobby. Em pouco mais de 10 anos, esses 24 coelhos formaram aí mais de milhares a milhões de coelhos na Austrália que começaram a impactar os ambientes naturais, começaram a impactar as lavouras, né? Então plantações, e aí, né, viu-se um desespero. Temos que combater os coelhos. O que foi feito também? Vamos levar a raposa, porque a raposa ela come coelho e a gente caça ela. Queridos, lá na Austrália você tem outros animais que são muito mais lentos que o coelho, que é muito mais fácil da raposa predar, como o próprio koala e outros ali que só ocorrem naquele local, né? Então olha que coisa doida que eles fizeram. Eles pegaram um vírus semelhante ao vírus da varíola, que tem um vírus que tinha no Brasil, tá? Aqui na América do Sul, pelo menos até onde eu saiba, e é um vírus transmitido por picada de mosquito, e implantaram na Austrália. Um vírus que ataca coelhos, que forma um monte de ferida e tal. E esse vírus se alastrou, matou aí quase que 99% dos coelhos da Austrália. Só que olha como que a seleção natural funciona, né? Vírus que eram muito virulentos, ou seja, matavam muito rápido, eles tinham menos oportunidade de serem transmitidos, porque se os coelhos morriam rápido, eles eram menos picados por pernilongo. Agora, coelhos mais resistentes, eles sobreviviam mais, deixavam mais descendentes que herdavam essa resistência dos pais. Então, com o passar do tempo, a população de coelho que tinha quase sido extinta lá na Austrália, ela cresceu novamente e agora uma população de coelhos resistentes a esse vírus, um vírus mixoma, tá? Semelhante à varíola. Bom, e como que isso pode aparecer numa prova para você? Isso vai aparecer quando você vai ter lá uma introdução de uma espécie. Então vai aparecer, tal espécie não pertencia a esse ambiente e ela causou o desequilíbrio tal. Ou um desequilíbrio foi causado por uma espécie que foi inserida, blá, 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 e a alternativa você vai marcar lá espécies invasoras, espécies exóticas invasoras. Fechou, galera? Então fica atento que a gente tem mais vídeo aí desse tema, tá? Curte o vídeo, assina o canal, compartilha e valeu, aquele abraço!